Fala galera, eu sou a Pan Semezato, de volta aqui com vocês, sou analista da Clear e bora continuar a nossa playlist sobre os principais indicadores da análise técnica. Nesse vídeo nós vamos falar sobre as bandas de Bollinger. Vamos lá? Bom, bandas de Bollinger é uma ferramenta criada por John Bollinger e é um indicador que mede volatilidade. Volatilidade é a palavra que a gente usa para saber a variação de um ativo, ou seja, o quanto um ativo se movimenta em um determinado período. Ele é um desvio padrão anualizado, ou seja, é quantos preços se afastam da média dos preços na média. E esse indicador foi criado por uma média simples, ou seja, pegou a média dos últimos fechamentos e aí ele pensou assim, se o preço está sempre próximo ali da média, eu posso adicionar um desvio de 2 períodos para cima, um desvio de 2 períodos para baixo e isso vai me indicar uma região em que o preço tende a trabalhar por 95% do tempo dentro dessas bandas inferiores e superiores. Então, olhando aqui para o meu gráfico, a banda de Bollinger é essa envelope e a gente consegue ver que aumenta a volatilidade, é o tamanho dos candles nesse movimento. A banda está aberta, que nem uma boca de jacaré. Diminui a volatilidade, candles pequenininhos, sem muito interesse, as bandas fechadinhas. Aumenta a volatilidade novamente, as bandas aumentam. Então a gente consegue ver que quando uma se afasta da outra, tem bons movimentos. Quando elas se fecham, os movimentos estão menores. E aí o que elas nos mostram com isso? Que quanto maior o ângulo, maior a volatilidade que a gente espera para o próximo movimento. A direção das bandas depois dessa abertura nos mostra praticamente a tendência do ativo. E o fechamento das bandas, só para a gente identificar o momento que a tendência perdeu a força. Vamos aqui para a tela ver mais um exemplo. Então aqui a gente consegue ver que estava com volatilidade baixa, candles pequenininhos, as bandas uma próxima da outra, quando de repente entra a volatilidade, candle bonitão, bastante corpo, as bandas se abrindo, mais um, dando continuidade no movimento de queda, e assim a gente teve um aumento da volatilidade e um belo movimento de baixa, né? Porém, se a gente analisar bem, o desvio de 2 períodos indica que o preço trabalha dentro das bandas por 95, 96% do tempo. E nesse caso, o que nos chama a atenção? Que desde essa primeira barra, ela está fechando fora das bandas de Bollinger. Ou seja, o preço saiu da média, ou seja, do padrão daquele ativo, daquele movimento. Então, nesse caso, é como se a média funcionasse como um ímã para o preço. Quando se afasta muito, significa sinal de atenção. Pela probabilidade, o preço pode retornar à média do movimento. Porém, a maneira mais indicada de utilizar é seguindo o movimento principal. Pode ver que continuou fechando fora da banda por mais um tempinho, para depois voltar à sua normalidade. E aí sim a gente viu uma correção um pouco mais longa, até uma lateralização. E aí se você continua seguindo o movimento principal, ela indica uma quebra de volatilidade, ou seja, uma mudança no ciclo. Como a gente pode ver nesse exemplo, que acabamos de identificar isso. A gente vê que por mais que o preço tenha fechado abaixo da banda, a volatilidade aumentou e o ativo pegou tendência forte, ficou trabalhando fora da média por todo esse movimento. Então nesse caso aqui, qualquer setup seguidor de tendência vai funcionar, até que o preço cruze a média do indicador para baixo ou para cima, que indica uma nova quebra de ciclo. Então, se a gente olha aqui, voltou para a média, continuou trabalhando dentro da normalidade, mais um movimento bonitão, hein? Mais uma barra boa, mais um aumento de volatilidade. Segue a tendência, galera. Vamos comprar em qualquer pullback, retorno à média, barra ignorada, o que você quiser aqui. Tá da média para banda superior, compra. Da média para banda inferior, vende. Cruzando médias, espera que é lateralização. E assim a gente teve mais um belíssimo movimento de alta, sem mudança no ciclo. A mudança foi exatamente quando ela começou a dar o sinal de abertura. E aí ela se inclina para cima, indicando a tendência, mostrando a força nesse movimento. E aí voltou para a média. Voltou para a média? Sinal de atenção, exatamente. E aí veio a correção um pouco mais forte.
Galera, existem muitos setups que utilizam esse indicador, tá? No livro Bollinger, ou Bollinger Bands, ele cita alguns. E acho que é importante eu frisar uma coisa que ele fala no livro, tá? As bandas até podem ser utilizadas como suporte e resistência, mas elas não devem ser usadas dessa maneira. E por que eu tô falando isso? Porque vira e mexe aparece alguém na sala e fala assim: pô, mas bateu na banda de Bollinger, eu vou comprar. Pô, bateu na banda de Bollinger, eu vou vender. E não é bem assim que funciona, como a gente viu. Às vezes funciona, mas não quer dizer que sempre vai funcionar. Pô, peguei 2 exemplos lindos, na queda e na alta, em que é perigoso esse tipo de operações, tá bom? E no próximo vídeo a gente vai falar sobre IFR, que eu tenho certeza que você já ouviu falar, né? Então deixa seu like aqui pra gente saber que você tá gostando desse conteúdo, que a gente tá conseguindo agregar mais ainda pro seu conhecimento e eu te espero lá.